Agora, nós vamos só introduzir um outro assunto aqui, porque esse tema da abordagem da serpente, dessa dinâmica do casal, aí vai ser explorado muito no capítulo 3. Então nós temos que voltar agora, preparando para o próximo episódio, um tema de magna importância aqui, que é Adão e a sua auxiliadora, Eva, vão nomear, dar nome. Parece bem bobinho, lendo assim à primeira vista. A dar nome? Dar nome? Mas dar nome é o supremo trabalho da inteligência. E eu estou falando inteligência, eu não estou falando intelecto. Porque hoje nós estamos com uma confusão imensa. As pessoas acham que inteligência, como está descrita lá no Livro dos Espíritos, é igual ao intelecto. Se fosse assim, a questão primeira seria: que é Deus? Intelecto supremo, causa primária de todas as coisas. Ou então Deus não tem amor? E quando a gente abre o livro Pensamento e Vida, fala da mente, que é uma emanação do espírito, né? É um campo, uma aura. Ela tem uma face, que é o sentimento, e um núcleo, que é a razão. Então, inteligência não é intelecto. Intelecto é um mínimo aspecto da inteligência. Porque a inteligência está alicerçada no instinto também. E segundo Kardec, no ensaio dele sobre o instinto é a manifestação de Deus na criatura. Por isso ele é universal, ele não varia, ele é infalível, ele não erra. É profundo o tema. A inteligência é algo maior. Todas as nossas capacidades afetivas, emocionais e do sentimento, psicológicas, psíquicas, anímicas, intelectuais, intelectivas, cognitivas, estão dentro da inteligência. E a inteligência ainda é mais do que isso tudo. E o que é mais? Não sei. Não sei. Mas é mais. Tanto que Deus é a inteligência suprema. E nós somos a inteligência relativa, que não é suprema. Inferior. Importante isso, né? Então, dar nome é distinguir, conceituar, pegar o infinito e dividir em partes. Porque quando eu dou nome cachorro, gato, o que eu estou fazendo? Só estou dando nome? Só dando nome? Então, isso aqui é um cachorro. Isso aqui é um cachorro. Todo mundo fala, não, isso é um copo com água. Então você está distinguindo. E no processo de distinção também estabelecer uma relação nossa com aquilo que a gente está distinguindo. E aí... Que é a dimensão do sentimento. Porque ao nomear aquilo, eu me distingo do que eu estou nomeando. Eu distingo que eu estou nomeando de outra coisa. Eu começo a diferenciar. E criar num todo.
diferentes. Exatamente. Então, e aí é o exercício da inteligência, né? Daí porque a origem da palavra equivocou é dar nomes iguais a coisas diferentes. Esse é o maior problema. Querem ver? A pessoa chega e fala assim, eu não acredito em Deus. Você fala, mas por quê? Que é isso? Mas você não acredita em Deus? Que é isso? Deus? Um homem velho sentado num trono, ditando regras com representantes aqui na Terra, fala, opa, como é que é? Eu também não acredito. Eu não, também não acredito. Isso é Deus? É isso aí que você chama de Deus? Não, eu também não acredito. E o Kardec inicia o Livro dos Espíritos dizendo, e toda hora os Espíritos falam para ele, olha, você se entenda com as palavras. Não vou ficar aqui dando palavra para vocês. Vocês se entendam com as palavras. Desde que vocês se compreendam. Você pode usar a palavra que você quiser. Várias vezes nos livros espíritas, você pode usar a palavra que você quiser, desde que você entenda. Desde que você se entenda. E aí Kardec já começa com a maior dificuldade na introdução do livro dos Espíritos, a palavra alma. A palavra alma tem 500 mil definições. Então a gente fala, a alma, você fala, o que você chama de alma? A alma? O princípio que dá vida para os seres orgânicos. Ah, não, isso aí eu chamo de princípio vital. Ou de fluido vital. Eu não chamo de alma. Interessante, né? E as coisas mudam de nome. Então, só para introduzir aqui no próximo episódio. Até Newton, o mundo é uma mesa de sinuca com bolas que são os corpos materiais. Um taco que faz uma força na bola e ela, como é que os corpos materiais interagem? Um pouquinho depois de Newton, Faraday, Ampère, até Maxwell, né? Esse período todo que começa a descobrir eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, fala, peraí, não precisa do taco. As bolas da sinuca agem umas sobre as outras sem precisar encostar. Por campos de força. Mudou ou não mudou? Então, ser materialista na época de Newton é diferente de ser materialista na época de Maxwell. Chega o século XX, olham para a mesa cirúrgica, tiram todas as bolas, fica só as forças. Ficou só a energia. Então, você falar, eu sou materialista, peraí, você é materialista newtoniano, maxwelliano ou einsteiniano? Porque se é seu newtoniano, é mesa com bolinha de sinuca, taco. Se é de Maxwell, é bolas de sinuca que interagem por força. Meu amigo, depois de Einstein, é só força, só energia. Então nós não estamos falando da mesma coisa. Eu falo matéria aqui, mas o que você entende por matéria? Então o sujeito fala assim, o espiritismo é religião. O que você entende por religião, amigo? Porque nós podemos estar falando de coisas diferentes. Só que eu estou usando a mesma palavra. Tem um nome sofisticado para isso, chama anfibiologia. Então, Kardec começa. Para se evitar a anfibiologia, dar mesmas palavras para as coisas diferentes, nós não vamos chamar isso aqui de espiritualismo. Então eu vou criar uma palavra nova para descrever isso aqui. Porque isso aqui não é espiritualismo.
Esse negócio aqui é espiritismo. Espiritismo que vem de espírita. Porque é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. E o espiritismo é a parte do conhecimento humano que estuda o mundo dos espíritos e as relações desse mundo com o mundo do Adão. O mundo terreno, o mundo espiritual com o mundo do terreno. Então aqui a gente vai vendo como que as coisas, essa função de dar nome, ela é importantíssima. E aí a gente vai, quando chega na Grécia, está lá no caminho da luz, né? Com os pré-socráticos que começam a fazer as primeiras perguntas e surge a filosofia, essa atividade toma proporções extraordinárias, não é? Porque ninguém vê. Você pode ver um símio, um chimpanzé, um macaco, imitando, pegando uma banana ou tendo um ato físico, corpóreo, que lembra o nosso gestual humano, mas ninguém vai encontrar um macaco fazendo uma reflexão, né, de quantos tipos de macaco existem, como que se organiza a sociedade dos macacos, se existe um macaco supremo, se tem uma origem, quer dizer, eles estão fora dessa atividade, que é a atividade de nomear. Esse é um passo na evolução. Mas aí são cenas, os próximos capítulos nós vamos falar muito disso. Que isso é muito importante. Muito importante. E à medida que eu estudo isso, tenho pensado muito da gente ter essa reflexão. Quando está conversando com alguém, a pessoa usa uma palavra. Mas o que você entende por essa palavra? Assim? Você está querendo dizer o que com isso? Então, a gente, no movimento espírita, um dos maiores conflitos é quando a gente fala de reencarnação. E as pessoas, quando falam a reencarnação é ressurreição. As pessoas falam de ressurreição como um fenômeno que ocorreu com Jesus. Exato. A grande maioria dos evangélicos, dos católicos, se refere à ressurreição, àquele fenômeno que aconteceu com Jesus. E isso, para a gente, não é reencarnação. Exatamente. Mas o embate ocorre e vira um diálogo. Vira uma coisa. Parece estar falando da mesma coisa, falando coisas completamente distintas, né? Não é? A Sheila tem vivido isso, né, no curso de antroposofia. Porque é muito próximo, é muito bacana o curso, muito legal, mas você tem que ter essa habilidade de não acreditar que as palavras são as mesmas. São as mesmas. Não que os significados estejam errados. Aí, como isso que você falou, Kardec, não importa que palavra você está usando. Você pode até compartilhar ideias, mas o quadro de nomenclatura e a maneira como isso está relacionado é completamente diferente. Então, quando você, às vezes o espírita tem contato com a antroposofia, ele se horroriza. Quer dizer, porque ele está falando aqui de corpo etéreo, e o corpo etéreo não é isso, não, você não está entendendo. O idioma dele é outra. Ele está chamando de corpo etéreo, está certo o conceito que ele está entendendo, está certo. Exatamente. Ele não está usando a mesma nomenclatura que você usa, que você dá. Ele pode, do lado de lá, ele tá, da outra margem do rio, ele diz que você é quem está errado. Porque são apenas palavras. Exatamente. Não é? São apenas conceitos. Exatamente. E eu lembro que você falar uma coisa legal, uma vez você falando, eu acho que seria muito legal que com os palestrantes todos adotassem, que é quando ele abrisse o estudo, ele estabelecesse, dentro dos conceitos básicos do que ele vai falar, o que significa cada palavra da chave, né? Por exemplo, olha, então, nós estamos entendendo sobre tal assunto. Então, quando eu disser esta palavra, por exemplo, ressurreição, eu estou falando disso. Quando eu falar de reencarnação, eu estou falando disso. Quando eu falar alma, eu estou falando disso. Por quê? Porque, como não faz o ajuste, esse ajuste ali numa palestra, num estudo, com os... e aí cria... Ele fica lá, nossa, entendi tudo, entendeu nada, porque ele compreende alma por um conceito que é totalmente diverso do que você está utilizando para citar a alma
no seu estudo, né? E nessa coisa da comunicação, a gente vai se perdendo e entrando nos problemas de diálogo, né, Haroldo? Vai. E o diálogo interreligioso, uma coisa que a gente aprendeu muito aqui no SER, com o trabalho de estar conversando, é de aprender, porque eu escutei muito assim, não, porque os evangelhos são retrógrados, está muito lá atrás, vive falando só de lei de justiça, só quer estudar o Antigo Testamento. E com essa coisa nossa, a gente vai descobrir... Não tem isso. Não tem isso. E muito da tecnologia... Pode ter algumas pessoas, mas isso não representa o movimento como um todo. Não, principalmente os pensadores, né, Haroldo? Porque a questão toda é que eles usavam termos, terminologias, que nós não usávamos no Espiritismo, ou usávamos com conceitos diferentes. E acabava que quando ele falava uma coisa, eu entendia outra, e quando eu falava uma, ele estava entendendo outra. E a gente não harmonizava, né? Não fazia aquele câmbio de conceitos, né? Olha, minha moeda, você veio de que país? Exatamente. Como uma moeda. Você veio de que país? Eu encontro a moeda. Chega aqui, ou seja, qual moeda que está certa nesse meio aqui que a gente está trocando? Não, passa na casa de câmbio ali. Nesse terreno que nós vamos trabalhar, tem uma terceira moeda, que vai ser eleita para nós conversarmos. E outras coisas, né, Júlio? Porque assim... Mesmo quando você cria um conceito e você começa a se debruçar sobre aquilo, aí nós vamos falar no próximo episódio sobre isso. Eu falo cachorro. Então, eu consigo distinguir um cachorro de um gato, de um tigre, de uma onça. Mas existe só um cachorro? Um tipo de cachorro, né? Aí, quando você começa a entrar nesse universo, aí aquele tanto de raça, um tanto de cachorro diferente, e aí você vai conversar com a pessoa. Olha que interessante, né? Ela fala cachorro, de que ela, do que do cachorro que ela está falando, né? De qual cachorro, né? Porque ela pode ter um poodle, está descrevendo hábitos do poodle, e ela fala, não, porque os cachorros são assim. Não, são assim os poodles. Os labradores... Mora na sua casa. E o que mora na sua casa. Os labradores são... Olha que coisa. Então a gente começa a distinguir, nomear. E cada vez que você distingue, cada vez que você acrescenta uma percepção nova do fenômeno, você precisa de um nome. Ou de um subnome. É interessante, né? Porque a grande... literalmente virada da hermenêutica no século XX é a virada linguística, né? Nós vamos entender que o problema da interpretação é um problema de linguagem. O problema de linguagem. E aí eles vão mais, né? Eles vão dizer assim, não se pensa fora da linguagem. Aí, o episódio, nós não vamos entrar nesse episódio aqui, senão não tem. Não me lembro disso. Não se pensa fora da linguagem. Wittgenstein 2. Então, não se pensa fora da linguagem. Nós encarnados. E hoje a linguística é clara. A nossa linguagem é corporalmente identificada. A nossa linguagem depende do nosso corpo. Olha que interessante. Então você fala assim, peguei a sua ideia. Peguei a sua ideia. Quer dizer, o conceito de absorver algo está ligado a pegar. Ficou claro. Ficou claro. A nossa linguagem é corporal. Aí eu pergunto assim, no próximo episódio, como é que um Asclépios, que vive num mundo espiritual em que as pessoas não têm forma humana, não tem corpo físico e não tem forma, qual que é a linguagem dele? Ele não pode falar, está diante dos meus olhos. Ninguém tem olhos. Ninguém tem olho. Está na palma da mão. Ninguém tem mão. Ficou para trás. Ficou para trás. Não está em trás. Então, questão do Livro dos Espíritos. Fundamental, gente. Deus pôs limite ao homem para conhecer. Está lá no Livro dos Espíritos. O homem pode conhecer tudo, né? Não. Deus lhe pôs limites.
Mas aí, próximo episódio. Amém.